Quantas vezes ao acordar e olhar para o teto do seu quarto, antes mesmo de colocar os pés no chão, você sentiu um peso no peito? Não estou falando apenas do cansaço físico ou da agenda lotada da semana que passou. Eu falo de algo mais denso, quase uma névoa que paira sobre a alma. É aquela sensação difusa de que algo está fora do lugar. Talvez seja uma culpa antiga que insiste em voltar, uma ansiedade sobre um futuro que você não controla, ou a sensação de insuficiência, de nunca ser bom o bastante, santo o bastante, forte o bastante. Nós caminhamos pelas ruas, sorrimos para as câmeras, postamos nossas vitórias nas redes sociais, mas no segredo do nosso coração, muitos de nós carregam mochilas invisíveis cheias de pedras. E a grande pergunta que a vida nos faz, e que muitas vezes evitamos responder, é: quem pode carregar isso por mim? Quem tem ombros largos o suficiente para suportar não apenas o meu erro, mas a dor do mundo inteiro? Hoje a liturgia rasga esta neblina e nos aponta uma direção. Feche seus olhos por um instante, onde quer que você esteja, respire fundo e reze comigo. Espírito Santo, sopro de vida, aquieta agora o barulho dos nossos pensamentos, abre os ouvidos da nossa alma não apenas para escutar palavras antigas, mas para reconhecer aqui e agora a presença daquele que caminha em nossa direção. Que o nosso coração arda ao te escutar. Amém. Escutemos agora no silêncio do coração a palavra viva de Deus conforme narrada por João. Naquele tempo, João viu Jesus aproximar-se dele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deste é que eu disse: depois de mim vem um homem que passou à minha frente, porque existia antes de mim. Também eu não o conhecia, mas se eu vim batizar com água, foi para que ele fosse manifestado a Israel. E João deu testemunho dizendo: Eu vi o Espírito descer como uma pomba do céu e permanecer sobre ele. Também eu não o conhecia, mas aquele que me mandou batizar com água me disse: Aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer, este é quem batiza com o Espírito Santo. Eu vi e dou testemunho, este é o Filho de Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Para entendermos a profundidade do que acabamos de escutar, precisamos voltar no tempo e pisar na areia quente às margens do Rio Jordão. O cenário era de expectativa e também de muita tensão. O povo de Israel estava cansado. Eles viviam sob a opressão do Império Romano, pagando impostos abusivos, sentindo-se humilhados na sua própria terra. Eles esperavam um Messias, sim, mas a imagem que tinham desse Salvador era muito clara. Eles esperavam um leão, esperavam um guerreiro, um rei político, que expulsasse os romanos na ponta da espada, que restabelecesse a glória, o poder e a força. Eles queriam alguém que resolvesse o problema do sofrimento através da força. E então, João Batista, o último dos profetas, o homem que vivia no deserto, vê Jesus se aproximando no meio da multidão. João para tudo. Ele aponta o dedo trêmulo e diz a frase que mudou a história da humanidade, a frase que repetimos em cada missa antes da comunhão, mas que talvez tenhamos esquecido o peso. Eis o Cordeiro de Deus. Percebem o choque? João não diz: eis o leão de Judá. Ele não diz: eis o general dos exércitos. Ele diz: eis o Cordeiro. Na cultura da época, o Cordeiro evocava duas imagens poderosas. Primeiro, o Cordeiro Pascal, aquele cujo sangue marcou as portas no Egito e libertou o povo da escravidão. Segundo, o servo sofredor, que ouvimos na primeira leitura de Isaías, alguém que não grita, que não quebra o caniço rachado, que salva através da entrega e não da violência. O termo original grego que João usa para o mundo é cosmos.
E quando ele diz que Jesus tira o pecado do mundo, ele usa a palavra no singular. Não são apenas os pecados, as mentirinhas, os erros pontuais, mas o pecado, ou seja, a condição fundamental de afastamento de Deus, a raiz de todo o mal, de toda a violência, de toda a solidão humana. João está nos dizendo: este homem que vem vindo não vai resolver os seus problemas com um exército. Ele vai resolver o problema da morte e do mal entregando a própria vida. Ele vai vencer o mal absorvendo-o e não revidando. A mensagem de hoje é simples e profunda. Deus não salva através da demonstração de força bruta, mas através da vulnerabilidade do amor. Jesus nos convida neste tempo comum a mudar nossa ótica sobre o poder e sobre a salvação. Nós passamos a vida tentando ser leões, tentando mostrar que somos fortes, inabaláveis, vencedores. Mas Deus se revela como Cordeiro. Ele nos convida a entender que a verdadeira libertação não está em acumular poder para controlar a vida, mas em confiar naquele que carrega o peso que nós não podemos carregar. O convite de Jesus é: pare de tentar salvar a si mesmo. Deixe o Cordeiro carregar o que é pesado demais para você. Imagine por um momento que você está caminhando por uma estrada longa, coberta por uma neblina densa. Num final de tarde cinzento, você carrega nas costas uma mochila enorme feita de um tecido grosso e áspero. Dentro dessa mochila você colocou pedras ao longo dos anos. Há uma pedra pesada chamada arrependimento, de 10 anos atrás, outra pontiaguda chamada o que os outros pensam de mim. Tem pedras de mágoas que você nunca soltou, de vícios que você esconde, de medos que te paralisam às 3 da manhã. A mochila está tão pesada que suas costas estão curvadas. Você mal consegue olhar para o céu. Os seus olhos estão fixos no chão, na poeira. Você se acostumou tanto com o peso que acha que ele faz parte do seu corpo. Você acha que é o peso. De repente, na neblina, alguém vem na sua direção. Você espera um juiz para dizer que você está andando muito devagar. Você espera um chefe para gritar que você está atrasado. Mas quem aparece é alguém com um olhar de paz infinita. Ele não grita, ele se aproxima suavemente, coloca a mão no seu ombro e diz: essa carga não é sua, dá para mim. Você resiste: não, Senhor, é vergonhoso, é pesado, é sujo. Ele insiste, com a mansidão de um cordeiro: eu vim para isso, eu sou o cordeiro que tira, que arranca, que carrega o peso do mundo. Se você não me der o seu peso, eu não posso te dar a minha paz. Esse é o encontro do Evangelho de hoje. João Batista viu esse homem e reconheceu: é ele. E ele quem carrega a mochila. Como podemos trazer essa teologia profunda para a nossa segunda-feira, para o nosso escritório, para a nossa família? Eu proponho 2 movimentos espirituais para esta semana. O primeiro é o da entrega diária. Muitos de nós rezamos pedindo coisas, mas raramente rezamos entregando cargas. Essa semana, todas as noites, convido a fazer um exercício simples de visualização. Imagine-se tirando essa mochila das costas e entregando a Jesus. Diga: Cordeiro de Deus, isso é pesado demais para mim. A ansiedade sobre o meu emprego, a preocupação com os meus filhos, a minha culpa, eu te entrego. Tira de mim esse peso, porque só tu podes carregar. Não durma segurando o que não é seu. O segundo movimento é ser como João Batista. Observe que João não aponta para si mesmo. Ele diz: eu não sou o Messias, eu sou o Cordeiro. No mundo das redes sociais, da autopromoção, de todos querem ser o cara, a referência, o cristão é aquele que aponta para o outro. Durante a semana, quando alguém te elogiar, agradeça, mas internamente direcione a glória para Deus.
Quando alguém estiver sofrendo perto de você, não tente ser o herói que tem todas as respostas. Seja apenas aquele que aponta o caminho. Olha, eu não tenho a solução mágica, mas eu conheço quem tem. Vamos rezar? Vamos entregar isso para ele? Ser cristão no tempo comum é ser uma seta que aponta para o céu no meio da neblina da rotina. E lembre-se, o mundo diz que você vale o quanto você produz, o quanto você aguenta, o quão forte você aparenta ser. Mas o evangelho de hoje diz o contrário. Hoje Jesus nos lembra que Deus nos ama na nossa vulnerabilidade. Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele não veio para condenar o peso que você carrega, mas para retirar este peso dos seus ombros para que você possa caminhar leve de cabeça erguida rumo à luz. Se essas palavras trouxeram algum alívio para o seu coração hoje, se você sentiu que esse peso diminuiu um pouco, eu te peço, não guarde isso só para você. Talvez exista alguém na sua lista de contatos agora mesmo precisando ouvir que não está sozinho, que existe um cordeiro que cuida das feridas. Compartilhar essa mensagem é uma forma de ajudar e de ser João Batista. E se você quer continuar caminhando conosco, descobrindo essa espiritualidade profunda no dia a dia, te convido a se inscrever no canal. Vamos juntos, passo a passo, ao fazer crescer esta comunidade. Vamos rezar. Senhor Jesus, Cordeiro de Deus, nós te contemplamos. Muitas vezes buscamos leões, buscamos poder, buscamos soluções mágicas, mas tu vens a nós na simplicidade, no silêncio, na entrega. Nós te entregamos agora o pecado do mundo que habita em nós, o nosso egoísmo, o nosso medo, a nossa falta de esperança. Lava-nos, Senhor, restaura-nos e dá-nos a graça de, como João Batista, ter olhos limpos para te reconhecer no meio da multidão, no meio da nossa rotina e a coragem de apontar a tua presença para todos que cruzarem o nosso caminho. Amém. Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz, sem o peso do mundo nas costas e que o Senhor vos acompanhe.